Recentemente estreou na Netflix uma série chamada Transatlântico. Gostei da premissa, se passa na época da Segunda Guerra Mundial, na França ocupada pelos nazistas. E resolvi fazer um vídeo aqui explicando esse período e também falando sobre as personalidades que aparecem nessa série, que foi que me chamou muita atenção também. Vou dar uma lida ali na chamada, ali tá na televisão. Grandes artistas intelectuais que fugiram da Europa durante a Segunda Guerra, como Marc Chagall e Hannah Arendt, ganham vida nesse drama histórico. Tá? Então, já vi essas personalidades, né? Entra ali, começa a ver o nome de outros, né? Como Walter Benjamin, Max Ernst. Vamos falar depois no final, né? Vamos começar falando aqui sobre esse período da Segunda Guerra Mundial na França, que é da França ocupada. Esse período dura aí entre 1940 e 1944. Tá? A guerra, a gente sabe, começa em 1939. França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha depois da agressão nazista à Polônia. Só que durante um período eles não entram em confronto, declaram guerra e ficam só se encarando, se ameaçando. Né? Então, de 1939 até maio de 1940, eles chamavam de guerra de mentira ou guerra falsa, né? Guerra de Araque, qualquer coisa assim nesse sentido, nessa tradição, né? Porque não houve confrontos entre as tropas francesas e inglesas e as alemãs. Só que isso muda em 1940, quando o Hitler decide invadir a França. Tá? É uma invasão relativamente rápida, tá? Ninguém esperava que os franceses se renderiam com tanta facilidade, né? Muito por méritos do exército alemão. Né? E depois dessa rendição, parte da França se torna ocupada efetivamente pelos nazistas. Só que outra parte mantém uma relativa autonomia. Tá? Então a parte norte da França e toda a costa do Atlântico, que era importante estrategicamente para os alemães, para evitar uma invasão, que só veio ocorrer em 1944, né, com o dia D e tudo mais, toda essa parte norte e costa do Atlântico ficam ocupadas pelas forças alemãs. Porém, a parte sul, ela fica com um governo fantoche, né, o governo do general Pétain. O general Pétain foi o que arrumou a rendição das tropas francesas, enquanto o de Gaulle não se rendeu, foi para o exílio na Grã-Bretanha e de lá organizou a resistência francesa, o exército francês. Não, a resistência é outra coisa que vamos falar depois aqui também, que aparece na série. Tá? Então, como vocês veem aí no mapa, o sul é chamado República de Vichy. Tem esse nome porque o governo se estabeleceu nessa cidade chamada Vichy. A série Transatlântico, ela se passa na República de Vichy, porque ela acontece na cidade de Marselha, no sul da França. É de lá que acontecem os fatos, né, em torno aí da série, que são 3 personagens principais que tentam retirar pessoas em situação de risco durante a Segunda Guerra Mundial, retirar da França e da Europa, né, mandar para os Estados Unidos, por exemplo, onde eles conseguissem. Tá? Esses 3 personagens, eles são a Mary Jane Gold, o Albert Hirschman e o Varian Fry. Tá? Esses 3 personagens, eles são a trinca aí principal da série, mas, claro, não foca neles, mas não foram só eles os responsáveis por essa retirada. Vários outros personagens na série que são coadjuvantes, eles também tiveram um papel muito importante. Tá? A Mary Jane Gold era uma espécie de socialite americana, né, de Chicago, que se sensibilizou com a situação na Europa e foi lá com o dinheiro do pai dela e ficava financiando essas fugas de pessoas. O Albert Hirschman, ele era um alemão que fugiu da Alemanha no advento do nazismo, né, foi para a França, estudou economia, se engajou ativamente na fuga e na resistência dos franceses,
né? Depois foi para os Estados Unidos e desenvolveu uma carreira de bastante destaque na economia acadêmica. E o Vannevar Fry é um jornalista norte-americano também, que foi sensibilizado com a situação, também foi para a França, se estabeleceu lá em Marseille, e de lá tomou ações, fez um comitê de fuga, ajudou bastante gente. Tem outros dois personagens também que têm um papel bem destacado na história, mas na série são coadjuvantes. Tá? Um é o Hiram Bingham IV. Tá? Quarto porque tiveram 3 antes dele, inclusive o pai dele foi o mais famoso de todos, o Hiram Bingham III, que foi o arqueólogo que descobriu Machu Picchu. Tá? O Hiram Bingham IV ele foi um diplomata americano nesse período, lá em Marseille, e ele também teve uma ação bastante destacada para resgatar, salvar pessoas que estavam sendo perseguidas. E também tem a Lisa Fitko, que também foi uma pessoa muito atuante ali, que mostra isso na série. Ela descobriu uma rota pelos Pirineus. Pirineus é a cadeia de montanhas que passa, que divide a França da Espanha. Então, até determinado ponto eles conseguiam ir caminhando por trilhas e chegar na Espanha e conseguir refugiar as pessoas. Chega um momento que essa rota é interrompida. Tá? Outros personagens marcantes aí na série, né, que mostram, são filósofos como a Hannah Arendt e o Walter Benjamin. O Walter Benjamin, inclusive, mostra com uma certa fidelidade ao que aconteceu na história, mostra a história dele nessa fuga. Ele faz esse caminho pelos Pirineus, chega na Espanha. Na Espanha eles são detidos. O grupo dele, né, o grupo que ele faz parte, eles ficam detidos lá num hotel. Só que ele já está muito... a saúde mental dele está muito debilitada. Ele está deprimido por causa de toda a situação. Está ansioso se não vai ser deportado para campo de concentração e tudo mais. Então o que acontece? Ele tem uma crise, né, mental. E quando eles são detidos, ele entra numa neura de que ele vai ser capturado, vai ser mandado para campo de concentração. Ele comete suicídio. Ele toma os remédios, toma uma overdose de remédios, né, para dormir, e comete suicídio. Só que depois o grupo dele foi até liberado pelas autoridades espanholas. Pôde prosseguir, né? Mas infelizmente acontece essa tragédia, né? E ele deixa um trabalho incompleto que ele pede, né, para as pessoas levarem o trabalho dele e tudo mais. Além disso, temos muitas pessoas ligadas à arte, né, como a Peggy Guggenheim. A Guggenheim é uma família de aristocratas, lá, de pessoas ricas lá dos Estados Unidos também, que eram tipo uns mecenas, né, compravam obras de arte e tudo mais, tanto que hoje tem alguns museus na Europa chamados museus Guggenheim. Tá? Então ela também ajuda ali naquele momento. E de artistas temos o surrealista, o Max Ernst, e o Marc Chagall, entre os principais artistas que aparecem na série. Tá? Voltando a falar aqui da situação da França, então essa parte da França, o sul, chamada República de Vichy, eles mantêm um grau de autonomia que outros locais ocupados não tiveram. Por exemplo, o norte da França não teve, né? Foi totalmente ocupado pelas forças nazistas. A República de Vichy ela mantém durante cerca de 2 anos essa certa autonomia. Por exemplo, eles começaram a perseguir os judeus antes mesmo das ordens dos nazistas, para eles perseguirem. Tá? E assim eles puderam controlar mais a situação. Vou ler uns dados aqui no livro do Andrew Roberts, A Tempestade da Guerra. Ele fala aqui que cerca de 77 mil judeus franceses morreram no Holocausto. Mas isso representava cerca de 20%
dos judeus franceses, do total, né, no país. E ele compara com outros países, por exemplo, na Bélgica, 40% dos judeus belgas foram deportados e morreram, e na Holanda 75%. Tá? Ele fala aqui, pela interpretação dele, que não era uma questão das autoridades terem sido mais suaves com os judeus franceses. É porque a França era um país bem maior do que esses outros dois, né? E com muitas áreas rurais onde esses judeus puderam se esconder, e isso dificultou a ação da retirada deles para campos de concentração. Tá? Outra coisa importante para se falar da França ocupada desse período é a questão de quem entrou na resistência e os que foram colaboracionistas, os que colaboraram com a ocupação alemã. Isso mostra também na série. São personagens que não existiram na realidade. Tem vários personagens na série que não existiram, né, que foram feitos ali para mostrar, para contar a história, óbvio, né? E então mostra uma parte desses que fizeram parte da resistência francesa. Né? A resistência começa a se estabelecer em 1941, tá? E vai crescer bastante depois que os aliados conseguem chegar na França. Então mostra muito a questão do imigrante. Muitos imigrantes de colônias francesas da África que faziam parte do exército francês durante a invasão dos nazistas. Esse exército depois foi desmobilizado e muitos deles entraram para a resistência. Tá? Isso mostra bem no seriado. Outros foram para o lado colaboracionista. Se aliaram aos nazistas por diversas razões, né? Principalmente por razões materiais. Imagina a dificuldade material que os franceses tinham num país ocupado. A Alemanha pegava muito da produção francesa, né, para o seu esforço de guerra. Então resolveram adotar esse lado colaboracionista. Né? O Andrew Roberts fala aqui que cerca de 30 mil pessoas foram assassinadas ou foram torturadas, né, foram deportadas por se juntarem à resistência ativamente ou por abrigarem, né, resistentes. Tá? E 60 mil franceses foram deportados para campos de concentração, tá, na Alemanha. Por outro lado, entre 300 e 400 mil franceses eles se engajaram em associações, em grupos que eram de apoio aos alemães, tá? Ou grupos fascistas. Só que ele diz o seguinte: isso representa apenas 1% da população. Tá? 1% da população, esses 300 ou 400 mil. Né? 1% da população francesa na época, que foram esses colaboracionistas ativos. Né? E como a gente viu aqui, a resistência menos ainda. Juntando isso tudo, né, dava cerca de 1% da população. O que ele quer dizer com isso? A grande maioria da população não se envolveu nessa luta. Só se incomodou ali em sobreviver. Né? Tentar um jeito de sobreviver àquele período difícil de escassez, de ocupação e tudo mais. E isso foi ótimo para os nazistas. Os nazistas era o que eles mais queriam. Uma população que não se levantasse, que não tivesse nenhuma atitude em relação à ocupação nazista. Tá? A República de Vichy, ela vai existir formalmente ali com o seu próprio governo, sem a ocupação alemã, até 1942. Ela dura ali uns 2 anos com esse certo grau de autonomia. Só que em novembro de 1942, os alemães decidem ocupar o sul da França também, a República de Vichy, porque eles estão engajados na guerra no norte da África. Os aliados, os ingleses e franceses,
chegam as tropas francesas que ainda estavam fora da França, né? Chegam no norte da África e começa a guerra ali no norte da África, e é muito próximo ali, né, a costa sul francesa do norte da África, é só atravessar ali o Mediterrâneo rapidamente. Então os alemães decidem ocupar a França inteira a partir desse momento. Tá? E essa situação vai durar até 1944, no desembarque das tropas na Normandia. Essa é a situação que a França passava nesse período que vai ser mostrado na série. Como eu falei, tem várias situações que não aconteceram, tem vários personagens que não existiram, relações entre personagens, relações amorosas, relações romances que acontecem na série. Óbvio, não é uma série ficcional, ela precisa desse tipo de coisa no roteiro para atrair a atenção das pessoas, atrair a audiência. Né? Mas várias outras situações realmente aconteceram e são mostradas ali. E é uma série bastante interessante para se conhecer esse período. A ambientação da série é boa. Né? A série é uma série, começa meio pesada assim no início, né? Aquela coisa dos refugiados, caras querendo fugir de barco, não conseguem e tal. Mas depois vai dando uma aliviada. Tem alguns momentos ali de alívio cômico na série. Tem até uma festa no meio da série, uma festa surrealista. Achei até um pouco exagerado, assim, mas enfim, a estratégia ali artística ali das diretoras, né, que são duas mulheres. Tá? E recomendo essa série do transatlântico para conhecer melhor o período retratado ali na França na Segunda Guerra Mundial. Falou? Grande abraço, até a próxima, pessoal.